Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao nosso ponto de encontro. E hoje o nosso bate-papo é com a Graça Souza. A Graça, ela é uma coach que tem se especializado na liderança assertiva. Aliás, ela transborda paixão por esse assunto, né, Gracinha? Seja muito bem-vinda. Verdade. Obrigada, Adriana. É difícil a gente falar só de uma especialidade sua, né, Graça? Porque você tem uma vivência tão vasta, tão rica. Você é uma pessoa em permanente transformação. Você está sempre buscando mais conhecimento, mais atualização. E aí é difícil, ao mesmo tempo, muito bom a gente saber que você tem dedicado toda a sua energia para isso, para esse assunto que eu acho que é fundamental para qualquer pessoa, liderança, né? E aí, Gracinha, a primeira coisa que eu quero trazer para o nosso bate-papo é o seguinte: é, essas duas palavras, liderança assertiva, elas são de certa forma desafiadoras, porque muitas pessoas colocam a liderança como sendo algo inatingível e a palavra assertiva como sendo algo também inalcançável. Como é que é a combinação dessas duas palavras? Me conta, de onde veio esse termo liderança assertiva? Dri, na verdade, quando você me apresenta, né, como especialista em liderança, na verdade, eu venho, né, a minha bagagem inicial, ela começou com a minha formação em pedagogia. E na minha formação em pedagogia, eu tive muito acesso a várias informações acerca do desenvolvimento humano. E eu sempre fui uma pedagoga que passei boa parte do meu tempo, né, de atuação profissional no mundo corporativo. Atuei também em escolas, mas também no mundo corporativo. E nessa minha caminhada como no mundo corporativo, associei a esse meu conhecimento na pedagogia, busquei formações como especialista, né, nas especializações em gestão de pessoas, gestão empresarial, e viver a liderança na prática, eu tive essa oportunidade, né? Legal. A liderança, enquanto conceito, é muito, muito restrito, nos restringe muito quando você vê isso na prática. E eu tive a oportunidade de lidar com muitos líderes, de pegar na mão de muitos líderes enquanto profissional da área de recursos humanos. Então, quando eu associo liderança com assertividade, é porque para você gerar resultado, você precisa também ter consciência do seu movimento. E Uau. ter consciência desse movimento significa se autoconhecer, significa entender primeiro o contexto que você está inserido para perceber quais as competências que aquele contexto exige de você. E é isso que faz toda a diferença, porque as competências, se a gente for pegar uma série histórica de 10 anos atrás, ou eu não vou nem muito longe, há 5 anos atrás, o nosso mundo está mudando. E com a globalização, com essa mudança no mercado, nessa competitividade que ficou mais acirrada, hoje as competências são outras, as coisas mudam, e o ser humano precisa evoluir junto desse processo, e a liderança principalmente, porque a Uau. liderança é uma posição de formador, né? Eu sempre Uau. brinco dizendo que líder forma mini líderes dentro das empresas, né? E aí a gente educa pelo exemplo, a gente educa pelos nossos resultados, não pelo que eu digo, mas pelo que eu faço. Essa sua fala ficou bem forte para mim. Eu preciso estar constantemente avaliando se as minhas práticas de ontem ainda valem para hoje. Isso, Ou se eu estou me valendo de uma informação ou uma experiência que está lá atrás, né? isso. Porque as experiências e o mundo em si fica obsoleto hoje muito rápido. Muito rápido, E muito aí rápido. você tratar a liderança assertiva como sendo uma liderança onde eu preciso avaliar se as minhas práticas de hoje estão condizentes com que funciona, uau! Significa você realmente ter clareza daquilo que não está funcionando e que está só fazendo você Uhum. perder tempo e energia. Isso, isso. E aí Né? tem um ponto muito importante também que eu vivenciei na prática, é que ser líder é ocupar uma posição solitária. É uma profissão, é uma profissão, né? E é solitária.
E essa solidão, ela muitas vezes coloca o líder em alguns empecilhos. Ele se fecha em algumas barreiras que, primeiro, se existe aquele mito de que se você está ocupando o cargo de líder, se você é um líder, se você ocupa uma posição executiva, você tem que saber todas as respostas. Não é verdade, né? Perfeito. Você não tem que saber todas as respostas. Na verdade, a sua equipe também te alimenta de respostas, os cursos que você faz te alimentam de respostas, os seus pares na empresa te alimentam de respostas, você não tem que saber tudo, né? Tudo sozinho. E essa posição de solidão, ela coloca o líder também, né, nessa condição de ficar com vergonha da sua própria vulnerabilidade, né? Então, pelo autoconhecimento que é limitado, acaba-se não conseguindo enxergar a metade vazia e a metade cheia do copo. Perfeito. Né? E externar isso para outras pessoas, para o seu superior, né? Porque muitas vezes falar para o meu superior que eu estou com determinada dificuldade, que eu não sei isso ou aquilo, falar isso para a minha equipe não significa fraqueza, entende? Ou desqualificação, né? Isso. Legal. Gracinha, mas você, assim, você acha, você atribui essa questão, essa cobrança excessiva do líder a essa solidão? Você acredita que o líder tem que ser solitário? Não. Não, né? O líder, ele não deve ser solitário. Inclusive, hoje é um dos pontos que a gente pode considerar como um problema dentro das empresas, né? Então, quando a gente olha uma postura mais autoritária, mais blindada, né? Blindada, mais arrogante, arrogante, é um mecanismo de defesa, Adri. Perfeito. É um mecanismo de defesa. Legal. Porque para eu não me expor, então eu me comporto dessa forma para eu poder me blindar. Entendi. E hoje não é isso. O mundo está mudando, as coisas estão mudando muito rápido. Então, a cultura hoje dentro das empresas não pode mais ser nesse caráter do individual, né? Porque se eu sou assim, eu vou transformar a minha equipe nisso também, né? Então, uma cultura colaborativa, ela coloca todos no mesmo nível, acaba a hierarquia nesse momento e todos somos seres humanos. E é essa questão que eu defendo hoje dentro das empresas, a humanização dentro das empresas. Porque se fala muito disso na educação, mas muito pouco no mundo corporativo, né? E essa questão da humanização é uma filosofia que realmente eu defendo, eu acredito, e sempre foi a minha filosofia de trabalho quando eu ocupei vários cargos de liderança, sempre olhei para a minha equipe como seres humanos, pessoas que são imperfeitas, porque nós somos imperfeitos, nós somos seres humanos, ninguém é um profissional total. E na medida que você consegue compreender que você não é perfeito, que o outro não é perfeito, você cresce a partir desse entendimento e a partir dessa abertura que você dá para as pessoas, para poder expressar suas dificuldades e, principalmente, ouvir as dificuldades que o outro também tem. Porque muitas vezes o líder que acha que ele tem que ser perfeito, automaticamente ele exige que as pessoas também sejam perfeitas. É verdade. E aí entra um processo de muito conflito, né, dentro das empresas, nesse sentido. E aí eu já consegui visualizar outro ponto, que é o seguinte: quando eu te cobro a perfeição, mas eu sei que eu não sou perfeita, acaba que a confiança se perde, porque eu fico tentando maquiar os meus erros e os meus deslizes, que eles existem, e o erro faz parte do caminho, assim como o outro faz o mesmo. Então, ao invés da gente se aproximar, a gente acaba se afastando, né? É isso. Gracinha, e como sair dessa posição de afastamento? Porque eu sempre parto do pressuposto que todos nós somos, de alguma forma, líderes. Porque a gente exerce influência um no outro. Você pode até não ter o cargo de liderança, mas você é alguém que tem poder de influência, poder de impacto. E muitas vezes a gente se coloca nessa posição. Na posição de distância, de blindagem. A gente, se pudesse, sumir do mundo, né? Porque dá uma sensação de não pertencimento, de que a gente não está encaixado. Como evitar isso? Ou o que fazer para sair dessa posição tão desconfortável e tão isolada, né?
não é tão simples, mas também não é difícil, né? Uau. Eu entendo que tudo começa, Adri, quando a gente deixa mais a razão e vai mais para a emoção. Claro que a gente sabe que no mundo corporativo existe, o foco é resultado, né? O foco é resultado e aquele líder que não dá resultado, muitas vezes ele fica até fora do processo, né? E até mal avaliado pelos seus superiores. Mas não existe mais, ou pelo menos está deixando de existir, aquela coisa do só da razão, né? Porque nas empresas, se a gente for analisar, a questão é mente, corpo e alma, né? E quando eu falo de coração, eu falo de alma. As coisas, você precisa colocar alma naquilo que... Quando você lida com pessoas, o líder, ele precisa compreender que o líder, ele precisa ser um gestor de pessoas. E como é que a gente vai ser gestor de pessoas se eu não entendo de pessoas? Então, o primeiro ponto, muito importante e fundamental para que a gente realmente possa ter essa assertividade, se tornar esse líder, é primeiro compreender que você está lidando com pessoas. E pessoas têm razão, pessoas têm emoção, pessoas têm limitações, como a gente falou agora há pouco, pessoas são imperfeitas. Então, falta essa humanização nas empresas hoje, né? Falta essa... Claro que a gente está falando, quando a gente leva o líder para dentro de uma empresa, a empresa ela tem uma cultura organizacional, ela tem uma filosofia. Eu já trabalhei em empresa com essa minha dimensão mais humana, né, de ver as coisas, já me deparei com uma cultura que não era tão assim, mas eu não me perdi nesse processo. Eu me adequei, mas eu continuei com a minha filosofia, com o meu trabalho de formiguinha, que é isso que é importante. Você se conectar com o seu propósito. Perfeito. Líder não é aquele que ocupa uma posição de liderança simplesmente. Líder é aquele que precisa também visualizar um propósito naquilo que ele vai estar impactando na vida das pessoas, na vida da sua equipe, na vida dos seus clientes, né? Então, assim, eu acredito que esse entendimento, ele muda muita coisa e ele transforma muitas pessoas na sua atuação como líder. Perfeito. Agora, um receio que o líder tem ou que as pessoas têm é de se sentirem invadidas ou serem permissivas quando elas colocam o coração na frente da razão, né? Ou seja, não, peraí, eu não posso simplesmente olhar para essa pessoa no olho e perceber ela como um outro ser humano, porque isso vai dar munição para ele depois jogar baixo comigo, para ele depois vir me jogar na cara que a gente tinha combinado isso. Como se preparar para não permitir que essa barreira também seja colocada, ou seja, para que não haja essa extensão de um limite que é tão tênue, né? O respeito e a permissividade. Eu vejo que o relacionamento é a base de tudo, né? Um trabalho em equipe. Então, se você tem uma equipe, claro que você precisa preparar essa equipe primeiro. Claro que uma equipe ela é composta de pessoas que têm vários perfis. E quando a gente fala de perfil, eu falo daquelas pessoas que tem umas que são mais dominantes, ela tem uma predisposição mais a olhar mais para resultado, menos para as pessoas. Temos as pessoas influentes, temos as pessoas que são mais analíticas, mais estáveis. Então, assim, cada um com as suas aptidões e com as suas características diferentes. Então, eu vejo assim, primeiro você conhecer com quem que você está lidando, quem que é a sua equipe, porque tocar no coração deles também é importante para você criar esse ambiente favorável, para realmente nascer uma visão aí mais humanizada, porque se a sua equipe também não tem essa visão mais humanizada, ela não vai nem te entender, né? Então, assim, o que você tem de filosofia, primeiro você tem que educar as pessoas e levar para as pessoas, influenciando de uma forma positiva. E só quando você constrói essa base, né, desse terreno, é que você consegue plantar o que você deseja plantar. E aí elimina, né? Porque se uma das coisas que você precisa ter é a confiança, então, assim, buscar estratégias para poder deixar esse terreno arado para essa confiança vir.
E na medida que você constrói esse terreno, fica muito mais fácil você se permitir nessa questão de expressar o que você sente, né? As suas dificuldades, ouvir as dificuldades do outro, se colocar nessa mesma linha com seu liderado, né? Porque muitas vezes o que distancia as pessoas é esse nível de hierarquia. Com certeza. Né? Que nas empresas hoje está se modificando esse entendimento dessa hierarquia. E essa hierarquia pode, né? inclusive, não estar na empresa, pode estar num projeto. A gente tem uma tendência a querer se valorizar. Então, se, por exemplo, dentro de um projeto, alguém está numa posição acima do outro, existe uma tendência a gente achar que a gente pode mais ou que a gente é mais que o outro, né? E aí, a sua fala inicial do relacionamento, ela para mim foi fundamental, porque é o relacionamento que cria espaço para, inclusive, você se sentir à vontade para dizer, opa, você passou do limite, né? Opa, você pisou num terreno que você não deveria ter pisado. Você invadiu o meu espaço, né? Você ocupou um espaço que não era seu. Sem o relacionamento, não existe essa possibilidade dessa conversa honesta, que é o que realmente faz com que as pessoas se abram e confiem umas nas outras, né? E hoje também, né, se a gente for analisar assim, as raízes da nossa história, a gente sai de um modelo onde até as estruturas familiares, né, era aquele modelo do pai que manda em casa, que todo mundo tem que obedecer. Hoje não é mais assim. Hoje todo mundo é de igual para igual. Antigamente até o pai era o melhor pedaço. Lembra disso? Diga. Né? Nossa Senhora! Não, tô falando de hoje. Hoje mudou, né? Hoje está mudando. E como está mudando nessas estruturas familiares, isso também muda essa concepção de hierarquia dentro das empresas, né? Então, não é mais o chefe que dá a ordem, né? Hoje você precisa perceber o que você está fazendo. Você está dando mais lista de opções para os seus liderados ou lista de obrigação? Hoje as pessoas não estão mais, a gente vive hoje numa outra geração, as pessoas já não estão mais querendo se submeter à ordem, a gritos, né? Pelo contrário, então, esse modelo é ultrapassado, esse modelo é do passado. Perfeito. E a gente vem num processo de transição, de mudança de modelo, que a gente ainda vive. Cultura é algo muito difícil de mudar, sabe, Dri? E esses hábitos, eles já mudaram muito. Mas ainda estão enraizados, ainda, né? Precisa mudar mais ainda, mas eu digo assim, que está bem diferente já de muito tempo atrás, né? Então, assim, essa relação, essa era hoje que a gente vive dos relacionamentos na nossa sociedade, da forma diferente de se relacionar com as pessoas, a era da informação, né? Que a gente vive, está abrindo espaço também para uma mudança de comportamento e uma mudança de hábito nas empresas. A gente foi obrigado, na era da informação, a gente foi obrigado a mudar, né? A se adaptar. Isso. A se adaptar, a se abrir. É muito bom você saber que num mundo onde tudo muda tanto, né, tão constantemente, tão rápido, você perde a obrigação de saber tudo. Porque até pouco tempo, a gente tinha isso. Não, eu consigo acompanhar. Você não consegue acompanhar. É muita informação, é muita fonte de recurso. Então, o líder também, e todos os líderes, pai, mãe, o líder dentro da empresa, o líder da comunidade, ele precisou se abrir e se curvar a ouvir o outro. Porque o outro traz algo interessante, que antes, de repente, era pouca novidade, mas hoje é novidade, né? A gente vê os nossos filhos trazendo informações que a gente nem sonhou em ouvir, né? Você chega dentro de uma empresa e alguém participou de um evento no final de semana ou leu alguma coisa totalmente diferente daquilo que você viveu. E isso traz uma grandiosidade que realmente faz a diferença, né, Graça? Isso, e também, Adri, a própria mudança na educação, a forma de ensinar os alunos, a forma de facilitar, né, esse processo de ensino-aprendizagem na sala de aula, ele está sendo transportado para as empresas hoje, né? Hoje não cabe mais você estuda na faculdade nesse modelo, né, de participação, de uma visão assim
que promove, né, essa participação, esse desenvolvimento de competência na pessoa que está lá dentro da faculdade, aí você chega na empresa, você encontra uma outra realidade, né? Então, não combina mais esse modelo. Então, hoje, os novos profissionais, principalmente esses mais novos que estão entrando agora no mercado, por isso que a gente fala, né, da geração Y, né? Hoje tem coisas diferentes, né? Tem características diferentes da X. Estou falando só da Y e da X, né? Ainda tem uma mais atual que é a Z. Sim. Então, hoje, a mentalidade deles é outra, porque eles estão sendo educados diferentes na escola. É verdade. E essa educação eles vão estar levando para dentro da empresa. E se chega na empresa, eu me deparo com um líder nesse modelo mais tradicional, eu não abomino o tradicional. Eu acredito muito na liderança situacional. Eu entendo que a liderança situacional, ela realmente precisa acontecer na empresa, porque o nível de maturidade da minha equipe é que vai definir também o meu nível de comportamento. Perfeito. Mas isso não quer dizer que eu tenho que ser 100% naquele modelo tradicional, 100% daquele modelo mais autoritário. Tem horas que realmente o líder precisa dar ordem e falar, não, é desse jeito, né? Mas explicar o porquê. As pessoas hoje, elas sentem falta de conversar, né? Elas aceitam tudo, desde que entenda por que é para fazer daquela forma, né? Muitas vezes, hoje, os líderes, eles pecam justamente por isso, porque eles só querem dizer o que tem que ser feito. E para as pessoas faz a diferença em saber o como e por que vai ser feito daquela forma. E isso é uma questão de comunicação, que é um outro ponto também que pode contribuir muito para a assertividade da liderança. É saber se comunicar. E saber se comunicar, muitas vezes, saber a hora de parar para ouvir e saber como vai falar com as pessoas na hora que a palavra for minha, né? Perfeito. Até porque ninguém é igual a ninguém e a forma como eu me comunico não pode ser igual com todo mundo, né? Eu preciso entender que a comunicação é uma forma de me relacionar, como você estava falando. E é isso que embasa, inclusive, que embasa ou que dá o parâmetro, a temperatura do tipo de liderança que é exigida, né? Seja uma liderança mais flexível, seja uma liderança mais rígida, seja uma liderança que imponha certa hierarquia justamente para que as coisas funcionem, seja uma liderança que permite o achatamento, né, das posições para que haja essa troca muito mais generosa. Né? E o mais inteligente é exatamente esse, é dar essa dosagem, mas no momento certo. E quando perde esse time, é aí que é o perigo, né? Porque se em algum momento eu preciso usar um estilo, né? Falando dos estilos de liderança, o autocrático, aquele que determina, que manda, né? Porque tem momento que você tem que mandar também, né? O momento da participação, o momento de exercer mais aquele modelo mais do laissez-faire, quer dizer, deixa caminhar, que eu confio na minha equipe, eu sei que vai dar conta. Significa que você está abandonando a equipe, mas é uma equipe mais madura que você pode tratá-la dessa forma. Então, assim, esse modelo, esse estilo de liderança, é muito dinâmico esse processo e você adota de acordo com a situação e com o contexto que você está inserido. Significa que você vai ser um líder só, democrático, o tempo todo, até porque só democracia, só participação também, às vezes vira anarquia e vira bagunça. Perfeito. Então, assim como a gente educa os nossos filhos em casa, eu sempre trago esse exemplo, é a mesma coisa. O seu liderado é como se fosse uma pessoa que você cuida, né? Assim como você cuida do seu filho. Tem momentos que você precisa parar para conversar com o seu liderado, você precisa fornecer um feedback para ele. Mas fornecer esse feedback para ele. Hoje o feedback está tão assim, uma palavra tão desgastada dentro das empresas, que as pessoas colocam o feedback como sinônimo de bronca. E, na verdade, feedback é uma parada, né, que você faz para poder fornecer uma informação para alguém, seja positiva ou seja negativa, mas contextualizada, com base em algum fato que aconteceu, né, e de uma forma imediata. A pessoa cometeu uma falha do seu ponto de vista, você esperar um ano para poder falar para ela
sobre aquilo, ela já esqueceu. Já Então, perdeu o sentido. Já perdeu o sentido. Então, assim, essa comunicação, ela precisa ser imediata, no sentido de você não julgar, né? É uma questão, um ponto crucial também, que desvaloriza muito hoje a prática do feedback, é essa coisa do julgamento. Não posso fornecer informação para o outro com base num julgamento. Eu não acho nada. Eu só vi uma situação e estou colocando a situação e estou ali mentorando o meu liderado no sentido de orientá-lo e passar para ele que eu quero o bem dele. Né? Criando espaço para que ele melhore, porque é sempre esse o objetivo, né? Sim. Né? Legal, legal. E o caminho é a comunicação. Uau, Gracinha. Nossa, eu quero te agradecer muito por tanta informação. Esse foi um pedacinho, né? Porque, assim, esse é um assunto que a gente podia falar aqui horas a fio. Muito, né? A gente podia embarcar aqui em vários pilares que vão... É uma portinha que você abre, que parece que abrem outras 10, outras 20 portas, né? Mas tô aqui preparando uma palestra bem interessante, de uma maneira assim que eu possa, de verdade, contribuir com o público do fórum, tá, Adri? No sentido de realmente conseguir trazer uma mensagem condensada, você vê que o assunto é bem amplo, mas assim, de uma maneira que eu possa ser bem assertiva e realmente contribuir com as lideranças, porque eu acredito muito que quando a gente muda um líder, a gente impacta a vida de outras pessoas também. Com certeza, Gracinha. Nossa, muito obrigada. Nossa, que bom. Que bom, que bom. Eu tô doida para ver sua palestra. Eu tenho certeza, a sua linguagem ela é muito clara e ela dá pra gente essa sensação de que é possível. E eu tenho certeza que é isso que faz com que o líder, a pessoa acredite e dê o próximo passo. Então, muito obrigada pela sua disponibilidade, pelo seu carinho, pela sua parceria, pela sua amizade e por você defender uma causa tão nobre, ajudando tantas pessoas a serem melhores para outras tantas pessoas. Muito obrigada. E muito obrigada a você também por esse espaço, por essa oportunidade, né, que a gente tem, que na medida que a gente ensina, a gente também aprende. Verdade. Tá certo, certo? Gracinha? Obrigada, querida. Muito obrigada. Um beijo enorme para você. Obrigada a você também que esteve aqui assistindo com a gente, que está acompanhando todo esse movimento das entrevistas do fórum. Eu espero que você realmente traga isso para a sua vida e faça acontecer. Um beijo grande para você.